Esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer potencializar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou o Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host Nina Girardi. Olá, Nina! Olá, Victor! Olá você que está nos ouvindo, nos assistindo na nossa plataforma de mídia. Mais um episódio do Varejo em Movimento começando e hoje a gente vai tratar de um tema que é de interesse de todo empreendedor porto-alegrense. Ações da Prefeitura para fomento aos negócios aqui na capital gaúcha. Isso aí, e para falar sobre esse assunto tão importante, estamos com ela, Fernanda Bart, secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre. Bem-vinda, secretária, ao Varejo em Movimento. Dá um oizinho pro nosso público. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês no Varejo em Movimento, tendo a oportunidade de mostrar um pouco do que a Secretaria vai fazer nos próximos meses. Isso aí, um assunto extremamente importante para tu te planejar e realmente saber quais são os caminhos da nossa cidade e realmente poder potencializar o teu negócio. E Nina, já são mais de 90 episódios do Varejo em Movimento, realmente tem muito conteúdo e muita história para tu poder acompanhar, e quem quer ficar ligado no que já tem e no que vai ter ainda, o que precisa fazer? Poxa, Victor, estamos aí rumo à terceira temporada, então Isso se tu aí. ainda não te inscreveu no nosso canal, por favor, te inscreve agora, ativa o sininho, ativa todas as notificações para não perder nenhum conteúdo, deixa teu like aqui nesse vídeo e já compartilha com os amigos empreendedores. Exatamente, e se está na tua plataforma de áudio favorita, ouvindo o podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, fica à vontade para curtir, dar estrelinha, também compartilhar para a gente chegar cada vez mais empreendedores e fazer um varejo de muito sucesso na nossa cidade. Mas a nossa conversa é logo depois da vinheta. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso Varejo em Movimento e vamos começar do Isso início, aí. né, Victor? Bora lá. Por favor, compartilha com a gente a tua trajetória até assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre. Bom, eu sou formada em jornalismo, tenho mestrado em ciência política e trabalhei durante muito tempo com comunicação política estratégica e gestão de crise, né? Fiz coordenação de equipes de comunicação para muitos políticos aqui em Brasília e acabei trabalhando numa experiência muito importante que foi para mim transformadora para o Paulo Afonso Feijó, quando ele foi vice-governador do Rio Grande do Sul. Ele era ex-presidente 2 vezes da Federação, foi 2 vezes presidente da Agas, da Abras. E ali eu tive a oportunidade de aprender muito sobre economia, liberalismo. A gente fez ali uma imersão muito grande e passei a entender muito melhor como as coisas funcionam, né? E desde então, isso foi em 2007, 2005 a 2007. E desde então virei e faz parte hoje da minha, né, personalidade ser uma defensora do empreendedorismo, da liberdade de mercado, dos negócios, menos impostos, mais empregos, para muito além do discurso, né, e entendendo na prática como isso impacta na vida das pessoas. Muito bacana isso, secretária, porque justamente são as bandeiras que a senhora cita quando a senhora some, né, a SMEDET, esse ano, que é um ano muito importante, que é o ano da reconstrução, né, 2024. Porto Alegre foi extremamente impactada, agora estão vindo de fato os recursos, a gente está começando a trabalhar de fato na cidade, sabe que a prefeitura tem ido muito fundo nisso e trabalhado a importância da gente abordar esses problemas, mas como é que essas visões que a senhora traz de defesa da desburocratização, do desenvolvimento econômico, se traduzem em algo prático, um plano realmente estratégico por parte da Secretaria para a nossa cidade? Só que a Secretaria já faz isso, né? A gente está dando continuidade para um trabalho que já foi iniciado no primeiro mandato, na primeira gestão do governo Melo, que é a base fundamental da Lei da Liberdade Econômica, né? A simplificação da abertura de empresas, da liberação de alvarás. Eu tenho aqui hoje essa notícia que saiu, ó. A Sala do Empreendedor, que está dentro da nossa secretaria, pode anunciar que caiu a 3 horas, metade do mesmo período em 2024, o tempo para se abrir uma nova empresa. Então, a gente alcançou o menor tempo da história da cidade em abertura de empresas, né? E de janeiro a junho, a sala registrou 25,6 mil novas aberturas. Isso é muito importante porque a gente consegue ver que a cidade ela não parou e ela está se reerguendo, né? Porto Alegre tem aí
passou por uma pandemia, que foi um período terrível, né? Onde alguns gestores, graças a Deus não o Melo, mas defendiam o fecha tudo aí, que só podia trabalhar quem era essencial, né? Coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida, inclusive, foi a plataforma que me levou para a rua fazendo manifestações, de megafone na mão, exigindo a reabertura do comércio e defendendo que essencial é todo mundo que trabalha e bota comida dentro de casa, né? Não é um governo que vai dizer quem é essencial e quem não é. E ali, depois daquilo, eu fui para a Câmara de Vereadores, né, representar, mas eu já tinha um trabalho de ativismo que vinha de muito tempo, sempre defendendo as bandeiras do liberalismo econômico, da liberdade individual, liberdade de opinião, de expressão, porque eu acho que isso são as verdadeiras bases de uma democracia de fato, plural, representativa, republicana, né? É a defesa da vida, da propriedade, da liberdade, que são os bastiões da construção de qualquer país que tenha sucesso econômico. E a gente precisa trabalhar para isso todos os dias no Brasil. Todos os dias a gente precisa lembrar que se a gente não tiver a defesa desses princípios, nós não temos liberdade de mercado, livre concorrência, não temos segurança jurídica, que é tudo isso que a gente precisa para ter uma ambiência para atrair novos negócios, novas empresas e manter aqui as que a gente tem, né? Extremamente importante esses pontos. Exato. Secretária, na sua fala, na sua comunicação, nas bandeiras levantadas pela Secretaria, nós percebemos que uma pauta muito importante é a criação em Porto Alegre de um ambiente favorável aos negócios. Quais são os principais desafios enfrentados hoje na cidade para manter as empresas já existentes e atrair novos negócios para a capital? É a criação do que a gente chama de ambiência, né? E a ambiência, ela não é dada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, que ela é uma secretaria que ela tem aí um componente atípico, que poucas secretarias têm, que é de trabalho que envolve várias secretarias, né? Então, eu preciso que a Secretaria de Segurança esteja alinhada conosco, que a gente precisa trabalhar em conjunto para garantir a segurança de quem vem para Porto Alegre, de quem empreende na nossa cidade, de quem vem fazer turismo em Porto Alegre, né? A gente precisa dar segurança para tirar os ilegais do comércio, para ajudar quem paga imposto, gera renda, paga suas contas em dia, para que essas pessoas não precisem conviver com comércio ilegal na porta da sua loja. Isso tudo a gente precisa da Secretaria de Segurança. Para ter um ambiente limpo, uma cidade limpa, né? A gente precisa do DMLU e da Secretaria de Serviços Urbanos. Para ter aí iluminação pública também precisamos de serviços urbanos. Então, ela é multidisciplinar, né? Ela é uma secretaria que envolve muito diálogo com as outras secretarias, inclusive com a Secretaria de Planejamento, que envolve aí toda a questão do centro de Porto Alegre. Hoje a gente tem uma interface muito grande com a Ismamus, porque lá estão concentrados os recursos do Gabinete de Reconstrução, né, da cidade. Então, muitas das coisas que a gente precisa ter hoje garantidas para trazer e dar segurança a quem vem trabalhar em Porto Alegre, de que nós não teremos uma nova enchente como a de maio do ano passado, que é o nosso sistema de contenção de cheias e enchentes, na parte que cabe ao município de Porto Alegre, passa pela Ismamus. A gente tem aí os 6 bilhões que vieram dos empréstimos que passam pela Secretaria de Planejamento, com o secretário Schirmer, e é ele que vai desenvolver as ações que tem a ver com o 4º distrito, cujo escritório está dentro da minha secretaria, mas passa pela liberação dos recursos e a determinação das obras dentro da Secretaria de Planejamento, ou seja, a gente está sempre conversando, e principalmente a Secretaria da Fazenda, né? Porque sem a Secretaria da Fazenda a gente não faz nada, a gente não consegue criar as oportunidades, né? Os novos ambientes de negócios que a gente quer, tudo tem que ser combinado com essas secretarias todas. Então é bastante desafiador, mas a gente está tocando aí, está feliz com o que a gente tem para apresentar. E é extremamente importante esse trabalho de coordenação, né? Sim. Porque o órgão público como um todo é complexo, e uma prefeitura ainda mais, né? Então, coordenar realmente as secretarias, o trabalho de cada secretário, de cada corpo executivo, realmente é um desafio enorme. E a gente tem visto que tem dado resultados, inclusive em alguns programas muito importantes. E aí, Nina, né, realmente para o pequeno e médio empreendedor que está nos ouvindo, a prefeitura tem um programa de crédito a juros zero, né, secretária? Que está sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como é que funciona o programa? A nossa querida Cláudia Lacerda, que está ali à frente, né, do microcrédito a juros zero,
que a gente tem assim, ó, eu vou ler aqui, né, porque eu tô aqui há 36 dias na secretaria e a gente não sabe todas as coisas de cor. Mas assim, ó, quem pode solicitar? Microempreendedores informais, os MEIs, as microempresas com faturamento até 360 mil por ano, as agroindústrias familiares, e aí depois me lembrem, né, porque a gente quer muito desenvolver a área rural de Porto Alegre dentro da sua vocação e sua característica rural. A gente tem aí as novidades do programa de microcrédito, que são os empréstimos de até R$20 mil, que antes era só 15 mil, valor liberado em 2 etapas, pagamento em até 11 parcelas. Se pagar 9 parcelas em dia, a prefeitura quita as 2 últimas, o que é aí inédito, né? Então a gente está aí com esse programa, é um programa realmente muito legal. Então a gente está vendo aí a gente precisa saber que a pessoa precisa morar em Porto Alegre, o empreendimento tem que ser em Porto Alegre, né? A gente não pode ter dívida com a prefeitura e nenhuma restrição de SPC. E aí eu digo aqui, quem precisar de mais informações sobre o microcrédito, deixa eu fazer um merchan aqui, por favor, por favor. O WhatsApp é o 51999, são 3 9s, 999678019, e você pode entrar também no bancodoempreendedor.org.br, tá? E a secretaria, o site ali, está disponível sempre para qualquer maior informação, né? A Cláudia Lacerda está tocando esse programa maravilhosamente bem, e a gente tem descentralizado, inclusive, a oferta. Ela tem levado o microcrédito para os eventos da Micro, e nós vamos levar o microcrédito para dentro de um projeto nosso que nós pretendemos colocar na rua a partir de setembro, que é a Sala do Empreendedor Itinerante, que provavelmente vai começar no bairro Restinga, onde nós vamos levar ali a liberação dos alvarás, a inscrição de novas empresas. Nós vamos ter todo um trabalho ali de conscientização das pessoas que querem empreender, seja MEI, seja simples. A gente vai estar junto com o pessoal do Procon, que vai ser convidado, a gente vai levar o microcrédito, a gente vai chamar o pessoal do Cine para estar junto. Então, é para ser uma ação bem legal aí, que dure 1 ou talvez até 2 dias, com a ajuda do Sebrae. Vamos fazer um pacote aí para a gente descentralizar, né? Porque a gente vê que a cidade é muito grande e muitas vezes as pessoas, elas têm dificuldade, querem abrir um negócio, mas tem uma dificuldade de conseguir pegar as informações, aí vai num lugar, vai no outro. Então, se tu levar tudo isso de uma vez só e para o bairro onde essa pessoa mora, porque a gente quer também muito incentivar o empreendedorismo nos bairros. Isso é bom até para a mobilidade urbana. Se a pessoa puder morar e trabalhar no mesmo bairro, isso ajuda a cidade de todas as formas, né? Perfeito, porque realmente é essencial, né? Com que certeza. Quem está começando o seu negócio tem essa primeira ajuda realmente para poder estruturar, tomar um primeiro fôlego e ter expertise da secretaria. Exatamente. E também uma ajuda de crédito, de caixa, principalmente, para poder abrir, rodar o negócio. É extremamente necessário. Parabéns, secretária, por esse projeto. E além, né, desses incentivos fiscais mais diretos, que tipos de outros programas estratégicos a secretaria planeja? Nós tivemos, por exemplo, o Recupera Poa em 24. Tem algo planejado nesse sentido para esse ano ou até mesmo para o próximo? Eu sei que o Refis passou agora na Câmara de Vereadores de novo, então é uma nova rodada, e a gente, inclusive, tem aí a tarefa dada pelo prefeito Melo, né, de divulgar isso para que mais empresas e pessoas busquem estar em dia com suas contas na prefeitura, né? Tem aí abatimento de juros e multas para quem puder quitar suas dívidas. Porto Alegre pede, né, ajuda, porque a gente precisa colocar mais recurso dentro do caixa para tapar o buraco da rua, para recolher o lixo, para fazer o trabalho de zeladoria que precisa ser feito pela cidade. Mas é muito importante que a gente possa destacar também que dentro dos projetos que a gente vai desenvolver na secretaria, a gente está estruturando uma consultoria, tá? Que vai fazer o desenho das zonas de interesse turístico de Porto Alegre, que são chamadas as ZITs, né? Hoje, facilmente, a gente consegue observar e ver que, ao natural, nós temos a ZIT do 4º distrito, ali com o núcleo cervejeiro, com a questão do nosso polo cervejeiro, que a gente precisa fortalecer, com a questão gastronômica, com a questão da vida noturna, mas também tem um outro potencial muito forte que precisa continuar se desenvolvendo, que é o da tecnologia, do polo da criatividade, da economia criativa, da inovação. Então, tudo isso está dentro desse pacote que já passou também através do escritório do 4º distrito pela Câmara de Vereadores e já tem hoje um regime diferenciado, assim como tem
o projeto de revitalização do centro de Porto Alegre, que também é uma zona de interesse turístico. Mas dentro desse programa, a gente quer procurar e formatar, que a Orla também tem, que a área rural de Porto Alegre também tem. Então, vem essa zona de interesse turístico, ela vai buscar, além da vocação atual existente nessa região, que a gente precisa ter mais condições de desenvolver, de atrair novos negócios, de ajudar quem já está lá, de desenvolver a vocação da região, que a gente possa, então, ter um olhar estratégico de gestão, de executivo, num programa aí de 5 a 15 anos de desenvolvimento, que a gente possa ver que cidade a gente quer, qual é o futuro que nós queremos para essas regiões. Além do plano diretor de Porto Alegre, que trata mais da questão do regime urbanístico e tal, de mobilidade, esse planejamento, ele vai diferenciar quais são, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da área rural. A gente quer mais produtores de azeite, mais produtores de produtos coloniais, que tenha mais gente fazendo queijo artesanal, que tenha mais vinícolas urbanas, mais cervejarias na área rural, que desenvolva mais o turismo da área rural, a questão do turismo ecológico, das trilhas, né, de todo o potencial que tem ali, talvez uma ciclofaixa para que a gente tenha mais gente indo de mountain bike para lá, trazendo grandes eventos esportivos de ciclismo que integrem a nossa área rural com a área rural de Viamão, que são lindíssimas. Então, tudo isso passa pela delimitação do que é o pacote dessa zona de interesse turístico, né? Que vai virar um projeto de lei complementar, passa na Câmara de Vereadores e vira lei. E daí em diante, a gente pode reduzir o ISS, reduzir o IPTU, fazer mais atrações. Da mesma forma que a gente quer ter um Crypto Hub hoje no 4º Distrito e manter todos os impostos que tem a ver com isso aqui em Porto Alegre, né? E trazer esse sistema para dentro da nossa cidade, né? Que é essencial. Secretária, a senhora tocou num ponto muito importante, que é o turismo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os eventos, que também é uma pauta bastante defendida na Secretaria. Como aproveitar melhor os eventos culturais, gastronômicos na cidade para gerar mais oportunidades para o comércio e para as empresas locais? Então, a gente está com uma parceria já fechada com o Convention Bureau, que é um órgão que precisa ser valorizado, precisa ser fortalecido, porque eles podem agregar muito ao trabalho que a Secretaria faz. Hoje a gente já tem dentro da Secretaria a projeção de fazer mais, de hoje até dezembro, 21 grandes eventos em Porto Alegre, e isso envolve muitos eventos esportivos e culturais também, além dos gastronômicos. E o que eu quero destacar nisso é que estes eventos, alguns deles já estavam no calendário que a gente recebeu no ano passado para cá, outros a gente colocou dentro do calendário nesses 35, 36 dias que eu estou à frente da Secretaria, mas com um enfoque muito claro, né? Um enfoque estratégico de qual é a cidade que nós queremos. Então, é uma cidade que tem um polo cervejeiro, a gente precisa incentivar e fortalecer o nosso polo cervejeiro. É uma cidade que quer ser realmente conhecida e aí sacramentar a capital mundial do churrasco, então a gente precisa ter e valorizar os nossos eventos que tenham a ver com essa questão do churrasco. É uma cidade que tem uma gastronomia riquíssima, que pode ser multipremiada. Nós estamos, inclusive, falando com o Cinda sobre a possibilidade da gente conseguir trazer o pessoal do Guia Michelin o ano que vem para Porto Alegre, para que possa fazer uma avaliação dos nossos restaurantes, para que a gente consiga entrar nesse, né, núcleo super, ultra, mega VIP, que atrai muito turismo, mas que também a gente possa ter a valorização do boteco, da comida de boteco, da finger food, de todo esse potencial gastronômico que a gente tem na Cidade Baixa, no centro de Porto Alegre, na nossa orla. Então, assim, a colocação de mapas que a gente consiga, aqueles mapinhas legais que você tem, olha só, todos esses lugares legais que eu não conheço e quero conhecer na Cidade Baixa, eu pego o mapinha, grudo na parede de casa, tenho ali como uma referência, eu incentivar o turismo local. O porto-alegrense não conhece Porto Alegre. Tu pode ter certeza disso. Se eu perguntar para 15 pessoas que gostam de turismo rural, se elas conhecem o potencial da nossa área rural, elas pegam o carro e às vezes dirigem 150 quilômetros para ir para outras regiões, como Maquiné, como ali o morro de Sapiranga, ali onde o pessoal faz muita escalada, né? Riozinho, Rolante. A gente tem isso aqui. A gente tem cascata, a gente tem cachoeira, a gente tem rio com água limpa, a gente tem trilha. E
e a maioria das pessoas não sabem. Então, é um desafio com o Convention, que nós vamos fazer esse trabalho de divulgação e de colocação de todos os eventos e potencial turístico que a gente tem em Porto Alegre no mesmo local. Além do Destino Poa, no site do Convention, que nós vamos trabalhar para turbinar, porque é muito importante. Por exemplo, quem vai vir agora esse ano, em novembro, para a etapa do Jiu-Jitsu de Abu Dhabi, que vai ser em Porto Alegre, vai ter uma etapa em Porto Alegre. O pessoal que vai vir para cá, na hora que eles estiverem fazendo a inscrição deles, eles entram no site do evento, né? Vão fazer ali o link da inscrição. Já tem que aparecer isso, é uma contrapartida que nós estamos pedindo para todos os novos eventos que entram, que a pessoa já tenha a condição de ter todas as informações sobre Porto Alegre, onde se hospedar, onde comer, quais são os passeios legais para fazer. Fique mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias, né? Faça a nossa economia girar, e a gente também quer trabalhar com o pessoal da Serra nesse sentido. Vai vir para a Serra? Beleza, a gente não tem ainda como competir de igual para igual. Um dia a gente chega lá. Mas a gente pode trabalhar para que esse turista fique mais um dia, mais 2 dias em Porto Alegre. Né? Isso é um trabalho que nós estamos desenvolvendo. E, secretária, acho que nessa estratégia toda de vender Porto Alegre, atrair visitantes para Porto Alegre, nossa cidade talvez ela seja uma das poucas com capacidade para receber os grandes eventos. Mas ainda, né, tem muitas oportunidades latentes. Em termos dos seus planejamentos, e a gente já lhe ouviu bastante nesse sentido, na própria Câmara de Vereadores, até mesmo agora já como secretária, para os grandes eventos, o que a gente precisa destravar em Porto Alegre para que eles possam vir para cá e a nossa cidade seja realmente uma referência no sul do Brasil para a recepção de grandes eventos? Bom, a gente precisa do nosso centro de eventos, que vai acontecer no trecho 2 da Orla, que eu espero que essa licitação esteja aberta já no início do ano que vem, né? Esse processo é um processo que vem se desenvolvendo de uma forma mais lenta do que nós gostaríamos, mas é por causa da enchente, né? E porque a gente agora tem a OSPA de volta para dentro do projeto. Isso teve que reestruturar todo o projeto pensando nisso, na entrada da OSPA para dentro do trecho 2 da Orla, ela não estava incluída, e a questão de que toda a obra precisou ser elevada na cota da enchente, o que também atrasou, né, a abertura dessa licitação. Então, todo esse trabalho vai ser feito até o final desse ano, o que me garantiu o secretário Giuseppe Riesgo, lá da Parcerias Estratégicas, e que tudo indica que no início do ano que vem, ali no primeiro semestre, nós vamos ter, enfim, essa licitação aberta. E teremos o nosso centro de eventos. Enquanto o grande centro de eventos não vem, a gente tem aí outras opções privadas em Porto Alegre, né, de locais para fazer eventos, mas a gente precisa continuar trabalhando para atrair, né? A gente tem aí hoje o Barra, a gente tem a PUC, a gente tem a Anrigues, a gente tem um novo centro de eventos que me disseram que já saiu do papel, que vai começar a sair agora, porque já está autorizado, que vai ser ali perto do aeroporto, com capacidade para até 8.000 pessoas. Uau. Né? Tem também a previsão de ter um centro de eventos ali no Distrito Caldeira, que é a parte nova do Caldeira, que vai se desenvolver na área ali da Guaíba, que foi comprada do outro lado da rua do Instituto Caldeira. Então, Porto Alegre aí, para os próximos 2, 3, 4 anos, vai ter um outro potencial para atração de grandes eventos. Mas a gente está no páreo, tá? A gente não para de chamar, de prospectar. E todo mundo que nos procura, a primeira coisa que eu pergunto para poder liberar algum tipo de apoio ou patrocínio por parte da prefeitura é: qual é o impacto econômico do teu evento? Esse evento vai se repetir o ano que vem? Eu posso contar com esse evento no calendário da cidade? Porque a gente precisa criar cultura. Então, o turista que vem para um ano participar de algo que a gente está realizando, ele precisa saber que, se ele gostar, nós vamos ter de novo no ano que vem. Ele pode se programar para voltar na cidade, ele pode já colocar na agenda, ele já pode comprar com antecedência um pacote, porque a gente sabe que é assim que o mercado do turismo funciona. Né? As pessoas se programam até para pagar valores mais baixos de passagem de avião, muitas vezes, né? E tudo isso acaba transbordando, né, para a economia da cidade. Victor. Nós sabemos bem, esse é um ponto de extrema importância para nós, com a realização da nossa FBV, a Feira Brasileira do Varejo, que todos os anos recebe grandes líderes, grandes marcas do país todo. Então a gente sabe como esses eventos mexem com o turismo e contribuem para o desenvolvimento econômico da cidade. Perfeito. Mas, Victor, vamos falar um pouco agora do foco do nosso programa, né? O varejo de Porto Alegre.
Secretária, quais são hoje os principais mecanismos de diálogo da Prefeitura, da sua Secretaria, com o setor varejista e como também o lojista pode contribuir para melhorar o ambiente de negócios na nossa cidade? Participando do Conselho de Desenvolvimento Econômico, né? Que a gente faz as nossas reuniões de 30 em 30 dias. Ali a gente ouve todos os setores, todos os empresários e os representantes do Sinda, do CDL, do Sindilojas, estão todos envolvidos, né? A da Abrazel. A participação é efetiva. De fato, o que a gente levanta dentro dessas reuniões, a gente trabalha para realizar, tá? A gente recolhe ali não só as sugestões, as críticas, as melhorias, e a gente leva isso adiante. Por exemplo, a gente teve a primeira reunião, desde que eu assumi, a gente teve a primeira reunião do conselho esse ano, comitê esse ano, e ali a gente já recolheu várias das sugestões e todas elas estão sendo encaminhadas para a sua realização, né? Uma delas, por exemplo, que foi a maior desburocratização e alguns empecilhos que ainda existem em alvarás de médio risco. A gente teve ali várias sugestões acolhidas do pessoal ali do Sindicato da Contabilidade, a gente recebeu eles, a gente está com o diagnóstico na mão, levantado por eles, e nós estamos encaminhando. A gente tem a Sala do Empreendedor, que dialoga diretamente com os setores, que recebe as demandas, a Sala do Empreendedor, que agora está saindo lá do Caldeira e voltando para o centro de Porto Alegre, nessa instalação que vai ser feita agora no segundo semestre na Associação Comercial de Porto Alegre. Perfeito. Está voltando para o espaço que ocupava antes da enchente, porque para nós é muito importante, né? Ali a proximidade com o centro, ela simplifica que muitas pessoas acessem o serviço. Então, a gente está com as portas abertas para receber todo o setor, para dialogar e, de fato, fazer as coisas acontecerem, né? Exato. A secretaria não é uma secretaria encastelada, é uma secretaria que depende aí dessa troca, dessa comunicação e de botar no papel aquilo que precisa ser feito, mantendo ali todas as coisas que a gente já conquistou com a lei da liberdade econômica. A gente só quer ampliar a desburocratização e a facilidade na abertura dos negócios. E sempre abertos para ouvir, né? Como já estivemos, antes da minha gestão, já estivemos abertos para ouvir. Na época da enchente, o governo foi aí absolutamente proativo na questão da redução do IPTU, da redução do ISS, de ter aí um período onde ninguém precisaria pagar para que as pessoas pudessem se reerguer. E a gente está aí trabalhando para melhorar a autoestima de Porto Alegre, né? Já conversei com o pessoal ali do CDL e do Sindilojas. Nós queremos trazer de volta o Brilha Porto Alegre na época do Natal. Nós queremos fazer eventos que movimentem os setores, que tragam bastante gente para dentro da nossa rede hoteleira, que façam com que as pessoas consumam os nossos restaurantes, que movimentem a economia, né? Para nós não adianta, como prefeitura, colocar recursos em eventos que não movimentem a economia. A única função do poder público de colocar dinheiro público, que é um bem tão, né, raro e valoroso que a gente tem que respeitar, nós somos apenas catalisadores de eventos. Então, por exemplo, se a gente reconhece que algo tem o potencial para trabalhar o conceito e a imagem da cidade que nós queremos desenvolver, nós podemos até apoiar, mesmo que não traga um retorno financeiro imediato, mas que seja algo que vai continuar se desenvolvendo, crescendo, alimentando um trade que está com necessidade de um apoio. Mas que todas as nossas perspectivas e objetivos é que a gente não precise, de fato, colocar dinheiro público no desenvolvimento do produto turístico daqui a 5 anos, 6 anos, que o setor consiga andar com as próprias pernas, entendeu? É isso que a gente tem como objetivo final desse trabalho. É uma visão estratégica que ultrapassa o mandato. Mas né? tem que ser, né? Ela é uma visão de Senão cidade. tem soluços de desenvolvimento econômico e isso não nos serve como cidade. Perfeito, perfeito. E, secretária, realmente agora já também, olhando para o futuro, a senhora tem um mandato, né? E ao final desse mandato, quando a senhora olhar para trás, quais são os principais indicadores de sucesso? Para dizer, olha, esses números foram atingidos, número de visitantes, investimentos, número de eventos. O que a senhora vai estar olhando quando terminar o seu mandato? É tudo isso que tu disse, mais dados específicos para a gente ter a consciência se de fato a gente conseguiu deixar, né, as sementinhas plantadas para que se consolide Porto Alegre como a capital mundial do churrasco, para que a gente volte a ser a capital,
nacional da cerveja artesanal, uma posição que nós perdemos na enchente para São Paulo e que nós estamos tentando recuperar, né? A gente precisa fortalecer o nosso polo cervejeiro e a gente quer olhar para os números e ver realmente conseguimos desenvolver e fortalecer o polo cervejeiro, fortalecer e desenvolver o 4º distrito de Porto Alegre, fortalecer e desenvolver o turismo no centro histórico e principalmente deixar as bases para que a gente tenha aí todo o potencial da área rural de Porto Alegre desenvolvida como um potencial fortíssimo de gastronomia, de turismo rural, de turismo gastronômico e o nosso polo náutico, né? Que a gente estava com tudo pronto aí antes da enchente para começar a colocar os piers públicos. Havia um projeto de 6 piers públicos pela cidade de Porto Alegre, mais a marina pública que vai vir com o trecho 2 da Orla. Porto Alegre tem tudo que precisa para a gente ser um polo náutico, turismo, esportes náuticos, toda a questão aí da interface com outros municípios que também estão trabalhando para desenvolver isso, para que a gente tenha toda a bacia, né, do Rio Guaíba desenvolvendo essa questão do seu potencial náutico. Que as pessoas que vêm para cá possam ir para Barra do Ribeiro, possam ir para Eldorado, possam ir para Guaíba, possam ir para São Lourenço. Que a gente tenha aí postos de gasolina flutuantes dentro da água para os barcos se abastecerem. Por que não? Pode parecer uma doideira falar sobre isso agora, mas para mim é loucura olhar para Porto Alegre e ver, meu Deus, nós não temos isso até hoje. Tá? Isso aí é o que move a economia de muitos países. É tu ter um polo náutico fortalecido na questão do esporte náutico e do turismo náutico. E a gente tem potencial, a gente tem 4 grandes clubes náuticos hoje e a gente tem um potencial tremendo para desenvolver. Vai ser uma outra cidade. Exato, Victor. Secretária, infelizmente estamos nos aproximando aqui do fim da nossa conversa. E para encerrar, qual é a sua mensagem direta para o lojista que está nos assistindo ou nos ouvindo sobre o futuro dos negócios e o futuro de Porto Alegre? Não percam a esperança de vocês na cidade, não desistam da gente, tá? Nós vamos melhorar, nós vamos levantar, a gente pede um pouco mais de resiliência, a gente sabe que foi difícil o que a gente veio vivendo até aqui, mas a gente quer construir uma cidade onde não só quem está aqui permaneça, como quem não veio ainda, venha. A gente não pode mais perder talentos para outros estados, né? A gente não pode mais perder talentos para outros países. Deem uma olhada no trabalho que Porto Alegre está fazendo, no movimento que a gente está criando. Nós seremos um polo de atração de novos negócios e novos investimentos e todo mundo vai ganhar com isso. Nossos eventos, nosso turismo e nossa ambiência vai melhorar. Estamos ansiosos. Nina, minha cara, temos um podcast? Temos um podcast de interesse público, né, Isso aí, Victor? com certeza, muita gente vai aprender. Secretária, muitíssimo obrigado por ter participado do Varejo em Movimento. As nossas portas vão estar sempre abertas. O Cindy Lojas é um canal de diálogo também com a Secretaria, com o empreendedor, mas também podem procurar diretamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, que com certeza vão ter todas as informações. Instagram, site, tá tudo lá, né, secretária? Tudo lá. Perfeito. Nina, minha cara, te vejo no nosso próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio, na próxima segunda-feira, às 12h30. Isso aí, e você que ainda não tá inscrito, ainda não nos segue, na sua plataforma de áudio, tá esperando o quê? Tá vendo, ó, é só assunto realmente para potencializar o teu negócio e garantir o sucesso do Varejo de Porto Alegre. Então, nos vemos no próximo episódio do Varejo em Movimento. Valeu! Tchau!